Graças e paz, igreja. Vocês não têm ideia da tremedeira nas pernas que eu subi aqui. Mas eu estava conversando com a minha esposa, né? Essa semana eu falei, onde eu estava com a cabeça quando aceitei, né? E a gente estava conversando e ela falou assim, ela me lembrou de que a gente tinha se decidido por não rejeitar mais os convites de Deus para a nossa vida. Que há um chamamento que não pode mais ser deixado de lado. E eu queria falar com vocês hoje sobre um texto que está em Apocalipse 2, de 1 a 7. Eu tive um pastor na antiga igreja onde nós congregávamos na Nova Vida do Guará, pastor Iltinho, que ele me ensinou uma coisa muito importante. Porque o pastor Márcio me avisou, já tem mais de um mês, eu fiquei assim, meu Deus, sobre o que eu vou falar, sobre o que eu vou falar. E eu lembrei desse pastor, que foi bênção na minha vida durante muitos anos. E eu lembrei que ele pregava e ele falava à igreja sobre as coisas que ele vivia. E eu quero falar com você hoje sobre o que eu tenho vivido, sobre o que a minha casa tem vivido. Porque eu entendi que quando nós falamos sobre o que temos vivido, nós temos autoridade e propriedade para falar. E se essa palavra puder ter um tema hoje, o tema dessa palavra é a volta ao primeiro amor. Porque é o que nós temos vivido, ok? Eu queria ler com vocês, eu vou pedir permissão para ler na minha versão, não sei se é a mesma versão que está projetada. Minha versão é uma revista atualizada, não sei se é a mesma, mas dá para a gente seguir, ok? O anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que é Jesus, que conserva na mão direita 7 estrelas, que são os anjos designados para guardar a igreja, e que anda no meio dos 7 candelabros, que são as igrejas de ouro. Conheço as tuas obras, labor e perseverança, e que não pode suportar homens maus, que são as falsas doutrinas e os falsos profetas, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportastes provas por amor do meu nome e não te deixastes esmorecer. Porém, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não virei contra ti, removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, que são falsos profetas e falsas doutrinas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, mas ao que vencer, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Para mim é muito, ao mesmo tempo que eu tenho muito temor de Deus de estar aqui, eu tenho muita gratidão a Ele. Porque há 2 anos atrás, essa cena que vocês estão vendo aqui, eu subindo no púlpito para ministrar a palavra de Deus, e minha esposa ali me abençoando, e minha filha na escola dominical, era impossível. Porque o primeiro amor tinha se esfriado na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Mas primeiro eu queria contextualizar esse texto. A igreja de Éfeso, ela estava na cidade de Efésios, ela estava na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, era uma das 3 cidades mais importantes do lado oriental do Império Romano. Tinham as rotas marítimas, tudo passava por ali, era uma cidade rica, uma cidade poderosa. E por isso Paulo dedicou 3 anos da vida dele a estabelecer a igreja em Éfeso. Ela era um centro comercial muito importante, uma cidade rica, poderosa, mas também era conhecida por práticas sexuais e morais, porque aquela cidade tinha um templo da deusa Artemis, Diana. Então, ao mesmo tempo que era uma cidade muito importante, uma cidade crucial, havia ali um peso muito grande de pecado sobre aquela casa, sobre aquela igreja, sobre aquela cidade. Mas Deus estabeleceu ali a igreja de Éfeso, que para mim, na minha visão pessoal, é uma das igrejas mais legais de se estudar. Porque eles tinham qualidades das quais a gente não pode abandonar nos dias de hoje. A igreja de Éfeso, ela tinha pastores de uma qualidade absurda. Doutrinariamente falando, a igreja de Éfeso ela era perfeita. Eles tiveram Paulo como pastor, eles tiveram Priscila e Áquila, eles tiveram Timóteo, eles tiveram o próprio João, que escreveu o Apocalipse. Ele passou boa parte do seu ministério baseado em Éfeso. Então, ela era uma igreja, imagina, você chega na célula, quem vai pregar hoje? Paulo. Quem vai pregar hoje? Timóteo.
Quem vai pregar hoje? Não, hoje é o João, porque Paulo e Timóteo já estão cansados. Então vamos botar João para pregar. Você imagina a qualidade doutrinária do que se vivia em Éfeso, do que se aprendia em Éfeso. E a primeira geração dos cristãos de Éfeso, eles eram guardadores da palavra de Deus. Eles tinham as boas práticas. Mas com o passar do tempo, o primeiro amor da igreja de Éfeso, ele se esfriou. A segunda geração da igreja de Éfeso, que é essa aqui, a que se refere Apocalipse, ela se esfriou. Os primeiros cristãos de Éfeso já tinham falecido, já não estavam mais aqui, e essa igreja, apesar de conhecer a palavra, apesar de ser muito bem orientada, ela perdeu o primeiro amor e se tornou uma igreja religiosa. E quando a religiosidade chega na nossa vida, meus queridos, é o primeiro passo para que o inverno chegue na nossa vida e para que o nosso primeiro amor se esfrie. Essa igreja nunca deixou de fazer as boas obras. Essa igreja era zelosa, combatia falsas doutrinas, os nicolaítas, que eram falsos cristãos, que se aproveitavam das bases do cristianismo, mas misturavam com as práticas pecaminosas que haviam em Éfeso para proveito próprio. Essa igreja de Éfeso era uma igreja baseada na palavra, e ela nunca perdeu isso. Mas durante um tempo esse primeiro amor ele se apagou. E aí entramos na religiosidade dentro da igreja. O que é a religiosidade dentro da igreja, Tiago? A religiosidade dentro da igreja é vir ao culto, é ministrar o louvor, é frequentar uma célula, é ir a um encontro, é discipular. Simplesmente por fazer. Por prestar uma satisfação para a igreja, para a sociedade, pelo ciclo social que eu vivo, porque meus amigos estão lá, porque eu não quero admitir que eu tenho um problema, então preciso vestir a minha máscara e ir em frente. Isso é perder o primeiro amor. Você continua praticando tudo o que deve ser feito, mas a sua motivação não é o centro da vontade de Deus. Você não está motivado pelo amor de Deus, você não está motivado por Cristo. A chama que ardia no seu coração, ela não existe mais. Ela se apagou. E o que tem na sua vida hoje é rotina. Essa igreja passou por isso. Ok? Quando a gente olha os versos 2 e 3 da carta de Éfeso, Jesus exalta, João exalta as qualidades dessa igreja. Conheço as tuas obras, teu labor, a perseverança, que não pode suportar homens maus, que são essas falsas doutrinas. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Esses esforços, eles deixaram de ter o foco. Não era mais o amor de Cristo que motivava aquela igreja. Era a religiosidade, era o ritual. Era justamente aquilo que Jesus veio para rasgar. Porque quando Jesus veio e morreu numa cruz por mim, ele rasgou o ritual. Lembra o Velho Testamento? Tudo era ritual. A presença de Deus não era manifesta no dia a dia. Precisava de um sacerdote. Tinham épocas específicas onde Deus falava. Hoje não. Está liberado. Jesus simplificou. Não tem ritual, não tem religiosidade. Tem relacionamento com Deus. Ele veio para trazer isso para a gente. Essa igreja, ela perdeu isso. E quando a gente perde isso, é onde a gente começa a esfriar na nossa fé e o nosso primeiro amor, ele vai embora. E me permitam aqui fazer um paralelo com os nossos relacionamentos com Deus, com as estações do ano. A pastora Helena Tanuri, ministrando para a gente no encontro de casais, ela fez um paralelo muito, muito inteligente sobre relacionamento, marido, mulher e as temporadas do ano. Mas eu não quero falar de um relacionamento de homem e mulher. Eu quero falar de um relacionamento com Deus. Eu quero falar de um relacionamento baseado no amor ágape, incondicional. Então eu queria falar um pouco sobre essas estações, porque são as estações do ano com que todos nós vamos nos identificar, porque nós passamos por ela. Para que você entenda que na nossa vida cristã nós vamos passar por ciclos, onde a gente vai estar ali ardendo no fogo da fogueira, no centro dela, onde a chama é forte. Mas vai ter época que a gente vai estar mais afastado. A gente só não pode virar a fagulha que caiu fora da fogueira. Porque mesmo que eu esteja na fogueira, mas não esteja no centro, quando Jesus vem e alimenta a fogueira, eu queimo junto. Mas quando eu viro a fagulha, eu apago. E aqui eu queria pegar um gancho e te dizer, hoje em dia tem muitos cristãos vivendo uma vida onde eles falam assim, olha, eu tenho um relacionamento com Deus, mas eu não preciso de uma igreja. Mentira do diabo para a sua vida. Todos nós precisamos congregar.
Todos nós precisamos de autoridade espiritual sobre a nossa vida. Todos nós precisamos de um discipulador sobre nós, de um pastor sobre nós. Alguém que nos acompanhe, alguém que nos bote para frente, que nos corrija. Como diria o Pablo, a palavra que eu gosto, que nos admoeste. Que nos traga a realidade, que nos sacuda. E se você estiver na sua casa, tendo seu relacionamento raso com Deus, onde você acha que conhece a Deus, você está sem experiência com Ele porque você está fora da fogueira. Você é uma fagulha prestes a se apagar, se você já não tivesse apagado. Mas eu quero falar com você hoje para que a gente retorne esse primeiro amor. O que eu quero dizer com esse primeiro amor e as estações do ano? Geralmente, quando a gente se converte, quando a gente conhece a Cristo, a gente vive esse primeiro amor com intensidade, sabe? Não somos profundos na palavra, não conhecemos exatamente quem é esse Deus, mas nós queremos que todo mundo conheça. Ei, vem na minha igreja, tem um encontro, eu fui lá, mudou minha vida, Deus transformou, Deus está mexendo em mim, eu já parei de fazer algumas coisas. Vamos lá, tem vigília, a vigília começa às 10, eu só posso chegar às 8, eu chego às 8 e fico 2 horas esperando, mas eu quero, eu amo, porque Jesus mudou minha vida, porque Jesus está transformando a minha história. Esse é o verão, esse é o primeiro amor, é a paixão, é estar com Cristo, pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. Não porque eu estou passando por um problema e eu venho à igreja porque eu tenho um problema, não. Eu venho à igreja porque Deus está aqui, porque Ele é o centro da minha vida, porque Ele é o motivo da minha existência, porque Ele tem que ser o tudo para mim. Esse é o verão. Mas nem sempre vai ser verão na nossa vida. E é importante que existam outras fases. O outono é importante na nossa vida. O outono é quando já estamos maduros, já podemos discipular outras pessoas, já podemos ser reino onde estamos, já temos base bíblica, já conhecemos a Jesus, temos experiências com Ele, falamos com Ele, temos relacionamento com Ele, nosso devocional está em dia, ouvimos a voz de Deus, temos sensibilidade no mundo espiritual para discernir as coisas, frutificamos. E aí vem a primavera. O que é primavera, Tiago? É isso que eu acabei de falar. Desculpa. A primavera é o que eu acabei de falar. A primavera é onde temos maturidade, onde frutificamos. É onde as coisas acontecem, onde eu sou reino e transformo as pessoas em função do reino. É onde o meu exemplo arrasta. É onde eu tenho autoridade espiritual para chegar no meu discípulo e falar: filho, você está no lugar errado. A palavra de Deus diz que é isso. Você está fazendo isso. Eu estou frutificando. Estou maduro. Ok? Chega o outono. Outono é uma fase importante, principalmente para os líderes. Outono é uma fase onde eu me recolho. É um período sabático, eu preciso ser ministrado, eu preciso ser cheio. Não dá para ser cheio o tempo todo. Não dá para estar com o pote cheio o tempo todo. Nossos pastores, nossos líderes, precisam de um período sabático para eles, precisam se reabastecer, precisam ter quem ministrem na vida deles. O outono é saudável. E não entenda o outono como esfriamento, mas entenda o outono como reciclagem. É o momento que eu me afasto para me encher de Deus, para me reabastecer, para ter um tempo de qualidade com a minha família, para ser a minha família o meu primeiro ministério, de repente, que às vezes nas nossas rotinas, nos nossos dias a dias, a gente abandona um pouco, em detrimento desse amor que a gente tem pelas almas, de querer cuidar, de querer ajudar, de estar disponível. Mas o outono é importante, porque é no outono onde a terra é adubada para a próxima colheita. Mas chega o inverno. O inverno ele não deve chegar, mas ele chega. Em qualquer relacionamento o inverno chega. Mas o inverno ele não pode demorar, queridão. E deixa eu te contar por que o inverno chega na nossa vida. O inverno chega na nossa vida porque nós começamos a relativizar o Evangelho. Nós começamos a falar, a palavra de Deus fala assim, eu não posso ser dado ao muito vinho. Poxa, mas ao pouco vinho eu posso? Poxa, estou na minha casa, estou com minha esposa. Relativamente, eu não estou contra. Só que você abre legalidade, queridão. Hoje é um vinho na sua casa. Amanhã é um vinho no restaurante com a sua esposa. Amanhã é um vinho com seu amigo sem a sua esposa perto. Depois isso vira cervejinha do happy hour com seus amigos. Legalidades que abrimos nas nossas vidas. E o inverno vem chegando. E o inverno vem devastando. Deixa eu te contar uma coisa sobre mim, que talvez vocês que não foram ao encontro de homens não saibam. Eu fui criado num lar cristão. Já abandonei o esboço, o que está acontecendo? Eu fui criado num lar cristão. Minha esposa também. Primeiro pastor ordenado na Assembleia de Deus no Brasil, bisavô da Ramá.
O avô dela foi o primeiro pastor solteiro ordenado na Assembleia de Deus no Brasil. Nós conhecemos a Cristo, tanto eu, a minha família, quanto a dela. Somos a terceira ou quarta geração que conhece a Cristo. Mas o inverno chegou na minha casa estando dentro da igreja. E o inverno durou 8 anos na minha vida. E o inverno quase devastou meu casamento. Por isso que eu falo para vocês que eu estar aqui hoje é algo que há 2 anos atrás era uma cena impossível. Porque durante um tempo, sempre muito ativo na igreja, tocava no louvor, dava aula na escola dominical para adolescentes, ia nos cultos dos jovens. Eu comecei a relativizar o evangelho. Eu tinha todas as desculpas para isso. Sou músico profissional. Eu tenho que tocar à noite. Eu preciso botar dinheiro na minha casa. Eu simplesmente me esqueci que o meu sustento deveria vir de Cristo. Eu não tive fé para esperar o sustento vir de Cristo. E aí o vinhozinho de casa virou o vinhozinho dos amigos depois de tocar. E vieram várias outras coisas perto disso. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. E o segundo estágio é sempre pior do que o primeiro. E esse inverno durou 8 anos. Começou na minha vida. Tocar na igreja e tocar no mundo não fazia diferença para mim. Era música do mesmo jeito. Sabe? Adorar a Deus é música. Tocar no mundo, ser instrumento do diabo, para que outras pessoas estejam no ambiente traindo suas esposas, se embebedando, se embriagando, criando uma imagem de vida que não é a imagem de Cristo criou para nós. Eu estava lá colaborando ativamente, porque eu tocava em bares, eu tocava em casamento, eu tocava em festas de formatura. Até hoje, se eu vou num restaurante com minha esposa, todo mundo me conhece na noite de Brasília. Tiago, vem cá, dá uma canja com a gente, quanto tempo você sumiu? Fera, parei com isso, cara. Eu estou aposentado dessa vida. Mas o que aconteceu? Não posso mais. Para alguns eu entro em detalhe do porquê eu não posso mais, para outros eu não entro. Sabe? Mas eu quero dizer para vocês que o inverno chegou na minha vida. Ele durou 8 anos. Eu comecei a ir para a igreja, apenas por ir. Eu ia no domingo que eu tocava, no domingo que eu não tocava, eu não ia na igreja. Temos culto pela internet, vou assistir o culto pela internet. Excelente. Se você estiver na condição, estiver acamado, estiver fora da sua cidade, não puder estar aqui. Mas uma opção terrível para que o inimigo entre nas nossas vidas e nos coloque no comodismo da nossa casa para que estejamos fora da fogueira, para que sejamos fora do centro da vontade de Deus. Nos acomodamos. Não, vamos ver o culto pela internet. Não estou tocando hoje. Ramá, fica com a Ana à noite. Não vai, não. Isso quase acabou com o meu casamento. Eu e Ramá vivíamos vidas paralelas dentro da mesma casa. Totalmente fora da vontade de Deus. Mas estávamos na igreja. Mal ou bem, estávamos na igreja. E é por isso que eu te digo, meu querido, que o inverno na sua vida ele vai chegar. Mas ele não pode demorar. O inverno na sua vida ele tem que ser rápido. E muitas vezes o inverno chega na nossa vida porque nós somos orgulhosos. Porque não queremos nos dispor da nossa máscara. E levantar a mão e falar, ei, eu tenho um problema. Alguém me ajuda? Difícil pedir ajuda? É. Difícil mostrar que o casal que chegava bonito na igreja, com boa renda, com bom apartamento, com um bom carro, com uma filha linda, tinha problema? Difícil. Porque eu não queria dar satisfação da minha vida para ninguém. E a gente vestia a máscara de que está tudo bem, mas a nossa vida estava arrebentada. Mas graças a Deus, o amor de Deus alcançou a nossa vida. E especificamente nessa igreja. Essa igreja cuidou de mim e da Ramá durante 1 ano, sem que fôssemos membros dessa igreja. Isso é amor, queridos. Amor ágape, amor incondicional. O amor que move o coração de Deus, o amor que Ele tem por mim, o amor que Ele tem por nós. O amor que Ele quer que tenhamos por Ele. Fomos discipulados, fomos para o encontro. Ramá foi para o encontro. A vida dela me constrangeu em amor. Depois eu fui para o encontro, fizemos família em curso. Bel e Sidney entraram na nossa vida. Família em curso não, fizemos herança do homem sábio. Bel e Sidney entraram na nossa vida. A Bel já é minha amiga há mais de 20 anos. Nos conhecemos na Assembleia de Deus da L2 Sul, pastor Sóstenes, igreja onde eu fui criado. Estenderam a mão para nós, nos discipularam toda semana. Independente de eu estar aqui, independente de prestar culto aqui, independente de entregar meu dízimo aqui, não havia interesse.
havia reino. Havia amor de um casal querendo que a minha vida e da Ramá fossem transformadas. E esse inverno foi passando na nossa vida, e esse primeiro amor foi voltando à nossa vida. E é esse primeiro amor que eu quero te chamar a atenção. Porque quando a palavra de Deus fala assim: ei, eu tenho contra ti que abandonaste o meu primeiro amor, é o amor ágape, queridão. Não é esse amor carinho. Não. É um amor, Jesus, se eu precisar morrer por ti, eu morro por ti, porque você morreu por mim. Então, quando a gente conversa assim, fala: olha, eu te amo, Deus, porque você me amou primeiro, entenda que é o amor ágape. Não é um amor que aparece quando eu preciso dele. Não é um amor baseado no que ele pode me dar. É um amor baseado no que ele é. No que ele sempre será. É um amor a ponto dele mandar o filho dele morrer numa cruz por mim que não valia nada. Para que eu tivesse vida eterna. Para que nós todos tivéssemos vida eterna. Eu fico pensando, conversando com a Ramá, já conversei com pastores sobre isso. Eu falo que a cruz, ela chama muita atenção para a minha vida. Porque a cruz, onde meu Jesus morreu, foi para pagar um preço que eu não podia pagar. Mesmo ele sabendo de todas as decisões erradas que eu podia tomar. Mesmo ele sabendo que talvez ele tivesse morrido e eu não tivesse aceitado o sacrifício dele. Porque aceitar o sacrifício dele é opção. É uma opção que ele coloca à mesa para todos nós, todos os dias. Mas eu aceitei isso. E eu entendi que a cruz de Cristo, ela é a expressão máxima do amor de Deus. Eu entendi que é nela que eu deposito meu arrependimento e recebo cura. Queridão, para você ser curado, você precisa confessar. Você precisa se arrepender. Você precisa abandonar. É isso que traz cura. Enquanto não há arrependimento, enquanto não há cura, você vai ficar vivendo uma vida de remorso. Entenda que o remorso dói. Mas o remorso, eu tomo uma aspirina e a dor de cabeça passa. Daqui a um tempo ela volta. Não tem cura, tem paliativo. Deus está chamando a gente nessa manhã, pelo que temos vivido nessa igreja, pela ordenação e pela autoridade espiritual dos nossos pastores sobre as nossas vidas, para vivermos o arrependimento de Deus, para que sejamos curados, e para que através da nossa cura, outras pessoas sejam curadas. Nós estivemos semana passada envolvidos num movimento, que é Venha Teu Reino, que é sobre a nossa nação. Eu não posso querer que venha o reino sobre a minha nação se a minha casa não é reino. Eu não posso querer que o reino venha sobre a minha casa se eu não sou reino no meu trabalho, se eu não sou sacerdote do meu lar, se eu não educo minha filha segundo os princípios da Bíblia, se quando eu estou no meu quarto escuro, trancado, não tenha nada que eu não possa me envergonhar de Deus. Porque o que acontece é que quando a gente entra em casa e entra no quarto escuro onde a gente não precisa dar satisfação para ninguém, a gente é quem a gente é. E esse ser alguém que a gente é, geralmente, tem coisas que são condenadas na palavra de Deus. Porque todos nós temos coisas para ser tratadas e curadas. Ninguém aqui que está nesse templo hoje é perfeito. Se qualquer um de nós fosse, já estaríamos com Deus na glória, porque na hora que a gente alcançar a estatura de varão perfeito, Deus vem e recolhe. E Ele vem e recolhe para que a gente não volte atrás, por amor. E aí a palavra de Deus vem no verso 5 e fala: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe o que Ele está falando para a gente nessa hora? Queridão, eu sei que você presta culto, eu sei que você é zeloso pela minha palavra, eu sei que você tem vindo à igreja, eu sei que você tem participado dos encontros, você tem ido à célula, você tem sido discipulado, você tem orado, mas eu quero mais. Eu quero que a tua motivação seja eu. Eu quero ser o centro da tua vida. Eu quero ser o centro da tua adoração. Eu não quero ser o Deus que entra para apagar incêndio na tua vida. Eu quero ser o fogo que queima a tua vida. Eu quero ser o fogo que tira a impureza. Para purificar a prata eu vou no fogo.
E o fogo só está purificado e a prata só fica pura quando a imagem de quem está trabalhando a prata se repete naquele metal. É o que Deus quer para a gente. Ele quer que sejamos prata, pura, aprovadas no fogo, que reflete a imagem do nosso Deus. Sabe o que quer dizer cristão? Pequenos cristos. Sejamos pequenos cristos aonde formos. Não dá mais para viver uma vida onde no domingo eu sou o cara, na segunda eu sou um lixo. Não dá. Deus quer de nós mudança. E mudar dói. Cortar na carne dói. Porque o pecado é gostoso, ele é bom. Entenda, se o pecado não tivesse um prazer para a nossa carne, nós não faríamos. Mas deixa eu te contar uma coisa. O inimigo, ele está aí há milhares de anos. Ele te dá com a colherzinha, ele te arranca na concha. E aquela bebedeirazinha de sexta-feira, que é legal, você está com seus amigos, você fica mais rico, você fica mais bonito, você é o cara. Quando você chega em casa, sua esposa está dormindo, e sua filha está dormindo, e você percebe o lixo de homem que você é. É o inimigo cobrando a fatura. 1 hora depois que você chegou em casa. Estava legal no bar com os amigos? Estava. Está legal em casa? Sua família? Seu ministério? As pessoas que quando você chegar na frente de Deus vai falar: Tiago, o que você fez com a Ramá? O que você fez com a Ana? Você está apresentando eles melhor? Ou não? E eu vou te dizer, se a minha resposta for não, Ele vai me jogar lá no inferno. E me perdoem se eu não estou alisando. A Bíblia é clara. A Bíblia é dicotômica. Sim e não. Pode e não pode. Não tem veja bem. A teoria do veja bem é algo que vem para a igreja para que sejamos como os nicolaítas eram para a igreja de Éfeso. Cristãos. De acordo com sua vontade. De acordo com a sua necessidade de se dar bem. De acordo com a sua necessidade de se justificar para fazer as coisas erradas. Mas para isso tem a cruz de Cristo. Para restaurar um casamento. Para restaurar um relacionamento com Deus. Para trazer à existência um ministério que não havia mais. Para transformar o vale em aprendizado. Para que a nossa experiência possa mudar outras pessoas. Para que tenhamos a capacidade de aconselhar outras pessoas em Cristo. Porque às vezes a Bíblia, somente a Bíblia, às vezes ela não é suficiente para alcançar uma pessoa que não conhece a Deus. Porque a leitura da Bíblia sem o Espírito Santo na nossa vida é letra fria, e a letra fria mata. Então às vezes Deus quer que o que eu passei, o que o Ramá passou, o que Venuto passou, o que o pastor Márcio passou, Pereia, Freire, cada um de nós passou, seja a Bíblia que as pessoas vão ler lá fora. Sabe? Talvez se eu não tivesse passado o que eu passei com minha esposa, esse primeiro amor na nossa vida não tivesse voltado. Esse primeiro amor não teria vindo. A chama não teria reacendido. E é por isso que eu digo para vocês que falar do que se vive é fundamental. Falar das experiências que Deus dá para a gente é fundamental. Porque além de ver as promessas de Deus sendo cumpridas nas nossas vidas, nós somos provas vivas de que Deus faz. E deixa eu te dizer uma coisa, independente de como você chegou aqui, independente do fundo do poço que você acha que está, existe um Deus com mão estendida nesse lugar hoje. Para te resgatar do lamaçal do pecado, para mudar a tua vida, para transformar a tua história. E eu não estou falando de história de carochinha, não. Eu estou falando de um Deus vivo. A palavra de Deus aqui, ó, versículo 1, fala que Jesus, ele caminhava pela igreja. Ele conhece a igreja. E eu não estou falando da igreja templo também, não. Eu estou falando dessa igreja. Ele anda aqui. Ele conhece essa igreja. Ele sabe tudo que eu tenho de bom, mas sabe tudo que eu tenho de ruim.
E Deus está chamando a gente nessa manhã para abandonar as velhas práticas, para trazer de volta as boas práticas, para retomar o primeiro amor. Meus queridos, a morte de cruz, a morte que o meu Jesus passou por mim, ela era uma morte destinada para os piores daquela época. Dolorida, vergonhosa, sofrida, demorada, sem nenhuma garantia de que eu aceitaria o sacrifício que Ele fez na cruz por mim. Nenhuma. Livre-arbítrio. Eu sei o que Jesus fez, eu aceito ou não. Mas Deus está aqui hoje para trazer vida para a gente. Sabe? E deixa eu te dizer, meu Deus, o nosso Jesus, Ele nos ama com amor ágape. É um amor incondicional. É esse mesmo amor que tem que retornar para o nosso Deus. Sabe? Adorar a Deus quando a conta bancária está cheia. Adorar a Deus quando a despensa está cheia. Adorar a Deus quando eu cheguei de uma viagem maravilhosa. É fácil. Nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. Porque quando nós adoramos a Deus pelo que Ele pode dar, o Evangelho vira comércio, a religiosidade entra, o inverno chega e se instala. E sem querer entrar nessa seara, a igreja de Éfeso, há 2000 anos, já combatia isso. Já combatia um evangelho bonitinho, um evangelho relativizado, onde Jesus se molda à minha necessidade. Jesus, até aqui, você vem comigo, daqui para cá deixa que eu cuido. Não dá mais para relativizar o evangelho. Ou você vive isso que está aqui de capa a capa, ou você abandona. A palavra de Deus diz que os mornos serão vomitados. Seja frio e assuma as consequências. Ou venha queimar na fogueira e vá para o céu. Me desculpe se às vezes é duro falar isso. Mas a nossa igreja ela tem sido pautada na verdade. E meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se as tuas atitudes, se a tua vida não estão de encontro com essa palavra, só existe um lugar para onde você vai quando tudo isso aqui acabar. E não é um lugar legal. É um lugar de fogo e ranger de dente. Então, queridão, se está difícil aqui agora, pense numa eternidade. As nossas opções hoje, durante 70, 80 anos de vida que tenhamos aqui, vão determinar uma eternidade com Cristo. Vale a pena? Viver 70, 80 anos segundo a graça de Deus, vivendo a vontade dEle, deixando de fazer algumas coisas que são ótimas para a nossa carne, que são legais de fazer, para ter um encontro com Ele, para ser levado para o céu, para reinar em glória, para poder comer da árvore da vida, que está descrita aqui no verso 7, onde Jesus fará um novo céu e uma nova terra, e levará a sua igreja para reinar em glória com Ele. Vale a pena. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente vai ter que cortar na carne algumas coisas. Eu costumo falar no encontro, às vezes quando eu ministro no encontro de homens, fiquem tranquilos que eu não vou falar o que acontece lá. Que a gente tem que cortar na carne, sim. O grupinho do WhatsApp, onde eu sou quem eu quero ser e não quem eu deveria ser, tem que acabar. Tem que acabar. A procrastinação no trabalho tem que acabar. O troquinho da padaria que eu não devolvi tem que acabar. Aquela bebidinha até sair do seu juízo tem que acabar. Você é templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo ele tem que estar são. Você tem que estar com domínio do teu templo o tempo todo. Se você faz uso de alguma coisa que está te tirando desse centro, muda. Vai doer, vai cortar, mas vai curar. Mas a cura só vem pelo arrependimento. Arrependimento traz cura, remorso não. Entenda o que a palavra diz para a gente, é arrepende-te e volta às primeiras práticas.
Ele não está falando, tenha remorso e volte quando quiser as primeiras práticas. Isso é um mandamento, é uma ordenança. Deus está falando, ei, eu paguei um preço, eu te amei. Eu morri numa cruz, eu mandei meu filho. Eu me fiz maldição por você. Vem para mim. Vem me amar. Eu te amo. A ponto de dar o que é mais precioso. O que você está fazendo com esse amor? Onde você está depositando o amor que eu te dei? Há um chamamento muito forte nessa manhã hoje. Desde o início desse culto. Pelas músicas que ministramos nesse louvor. E pelo que estamos falando nessa palavra, nós não combinamos com a pastora os corinhos que iam ser cantados aqui, o que seria dito nessa palavra. Apenas meu discipulador, minha esposa e meu pastor sabiam o que eu ia pregar hoje. E há um chamamento para todos nós. Não é para um ou para outro, melhor ou pior. A cruz de Cristo é para todos nós. Ele pagou o preço, mas o acesso hoje é gratuito. E aquela cruz onde ele morreu, onde ele verteu o sangue, onde ele foi transpassado por cravos, foi para que eu e você pudéssemos ter vida, vida em abundância, vida eterna, salvação em Cristo. Não dava para pagar aquela fatura. Se eu vendesse todos os meus bens, não dava para pagar aquela fatura. Se a igreja vendesse tudo que tem, se cada um de nós vendêssemos tudo que tem, não dava para pagar essa fatura. Não dava. O preço foi pago. Sabe para que o preço foi pago? Para que a religiosidade fosse tirada do nosso meio. Para que o acesso fosse restabelecido. Para que eu pudesse ter acesso ao Pai. Para que eu fosse irmão de Cristo, filho por adoção do meu Deus. E para que eu pudesse desfrutar de tudo isso na minha vida, o preço foi pago. E eu queria falar sobre um texto. Jesus fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como vir a Cristo sem passar pela cruz dele. É na cruz dele onde eu me arrependo, onde eu recebo cura. Onde eu sou curado. É onde o velho homem fica e nasce um homem novo. É onde o sangue dele tira de mim tudo que há de ruim. Não tem como voltar ao caminho, não tem como voltar ao primeiro amor sem passar pela cruz. E a cruz de Cristo está disponível hoje aqui, nesse lugar. Há um Deus que nos ama demais para que nós rejeitemos o seu amor todos os dias. Nas pequenas coisas, nos pratos de lentilha que temos trocado nossa primogenitura. Deuteronômio 3, 30, 19 a 20. Projeta, por favor, Rília. O céu e a terra tomam por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. A gente tem um Deus tão bacana, tão legal, que Ele te fala assim, queridão, você tem duas opções, vida e morte, bênção e maldição. Mas Ele dá a dica no final, escolhe a vida que há em mim, escolhe a vida que eu trouxe para você, escolhe a vida que eu sonhei para você. E querido, a palavra de Deus fala que Deus tem pensamentos sobre a nossa vida muito melhores do que os nossos. É chegado o momento da gente se despir do nosso orgulho e falar, Deus, até aqui eu fui no meu braço, cheguei onde cheguei, machucado, doído, não deu certo. Mas se você tem pensamentos melhores do que os meus, eu quero ter a tua mente. E a palavra de Deus fala que a gente só pode ter a mente transformada através da palavra de Deus, intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Deus quer te tirar do raso e te levar para o profundo. Ele não quer mais águas nos tornozelos, Ele quer água cobrindo a sua cabeça. Ele quer que você seja um vaso, não cheio pela metade, mas um vaso cheio até transbordar. Porque quando o vaso chega e fica cheio e ele transborda, a unção desce. E a unção alcança onde tem que alcançar. E vidas são transformadas. E o Espírito Santo vem e dá entendimento.
E Deus traz a verdade, e traz luz, e traz significado para a nossa vida. Deus ressignifica a nossa vida todos os dias. É esse Deus que nos ama incondicionalmente. Mas é esse amor que Ele quer de nós. É o amor que, assim, apesar do cansaço, eu vou à igreja. Estou cansado, mas alguém me ligou, precisa de ajuda, eu vou até ele. Tem um cara sem gasolina para vir para a igreja, eu tenho, toma. Eu não posso pagar o encontro, eu pago. Vou entrar no cheque especial, não tem problema, eu pago. Pastor Pereira vai desculpar. Depois eu faço finanças com ele e cubro o cheque especial. É um inverno rápido no cheque especial. Não vai durar 8 anos. Mas é o que Deus tem pra gente. Sabe por quê? Quem volta ao primeiro amor, quem passou pela cruz de Cristo, quem volta a praticar as boas práticas, Ele quer que todo mundo passe por isso. Porque entendeu que o melhor lugar para estar é no braço dEle. Porque entendeu que o abraço do Pai é o melhor lugar onde se pode estar. E que esse abraço é gratuito. Porque o preço foi pago. O que você está esperando, cara? Para mudar de vida. Para aceitar esse Jesus, ao qual se prega há mais de 2000 anos. E que a cada dia se confirma ser verdadeiro, palpável. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, não está pregado na cruz. Ele caminha pela igreja, como diz o texto de Apocalipse. Essa igreja, mas essa igreja, esse templo, o sacrifício foi feito para que eu fosse templo, para que eu fosse habitação do meu Deus. E isso não acontece comigo, não acontece com minha esposa, não acontece com nossos pastores porque somos melhores do que ninguém. Acontece porque nós entendemos o chamado. E nos despimos do nosso orgulho. E resolvemos servir a Cristo. E mudar nossas vidas. E deixar os nossos pecados para trás. Não estou te dizendo que não vamos errar, nós erramos todos os dias. Mas temos que ter um coração como o de Davi. Eu erro, mas eu me arrependo. E o arrependimento traz cura. E aí Deus vem e fala para mim: ei, por que você está cabisbaixo? Eu já te perdoei. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Por que você está cabisbaixo com uma acusação que não existe mais na sua vida? Mas isso só acontece para quem entende a diferença de arrependimento e remorso. Se tem remorso correndo no teu coração, está na hora de transformar ele em arrependimento. E o arrependimento ele vem seguido de deixar, abandonar e aí curar. E aí quando você vive o primeiro amor, mesmo imperfeito como somos, a gente se levanta e vai ministrar na vida de outras pessoas. Porque a palavra de Deus diz que o processo de cura também passa por orar um pelos outros. Então não aceite a mentira do inimigo na sua vida, de que você não é bom o suficiente para orar, que você não é bom o suficiente para discipular alguém, que você não é bom o suficiente para ser testemunho vivo, porque você é. Porque fomos justificados por Cristo. E aí nós chegamos no verso 7, que é a primeira promessa que ele faz a uma das igrejas, a uma das 7 igrejas, e que talvez seja a promessa que mais me chama a atenção. Quando Deus vem e fala aqui para mim, projeta por favor, Hillian, Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas ao que vencer, dá-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quando o homem foi colocado no paraíso, no Éden, existiam 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. A árvore da vida nos daria vida eterna, a árvore do bem e do mal nos daria discernimento do bem e do mal, como o próprio nome dela diz. O homem optou pelo conhecimento do bem e do mal, contrariando o que Deus falou para ele. Mas deixa eu te dizer, o meu Jesus veio para restabelecer a aliança que foi perdida. E essa árvore aqui da vida,
ela ainda é promessa de Deus para mim. Ela é promessa de salvação. Porque se eu cumprir a minha carreira, se eu guardar a minha fé, e se eu chegar no fim dos meus dias e falar, Deus, eu te entrego minha família melhor do que ela você recebi. Esse aqui é o ministério que você me deu. Eu fui reino. Eu usei meu testemunho pessoal para te fazer que se você fosse conhecido. Eu vou ter direito a essa árvore da vida. E eu vou viver eternamente com o meu Cristo. E eu volto no que nós estávamos falando aqui. Expectativa de vida, 70, 80 anos. Que vão determinar uma eternidade com Deus ou não. É um preço muito baixo a se pagar. Perto do que já foi pago. Entendam. O amor de Deus é graça sobre graça. Dispensada sobre as nossas vidas. Todos os dias. Perdoar 70 vezes 7. Deus tem muito mais que isso para nós. Mas é chegado o momento onde a gente precisa parar de testar a paciência de Deus. E tomar a postura de homem e de mulher. Deixar de ser menino, deixar de ser menina. Deixar de mimimi. E vestir uma couraça. Vestir a armadura de Deus e ir para o campo de batalha resgatar vidas. Primeiro amor. Deus, eu te amo. E o que tu fez na minha vida não pode ficar só para mim. Tem que impactar outros. Por onde eu for tem que ser reino. Deus resgatou minha família. Resgatou a família de tantos outros que aqui estão. Deus nos amou. Com o amor mais puro que se pode amar. Disponível. Disponível. Nós somos de dura cerviz, né? Difícil. Difícil. Difícil pedir ajuda. Difícil reconhecer os erros. Difícil confessar, porque para confessar eu tenho que confessar para alguém. Alguém vai saber que eu não sou perfeito. Alguém vai saber que um dia eu saí para beber e cheguei em casa mal. Alguém vai saber que um dia eu fumei maconha. Alguém vai saber que um dia eu rasguei a Bíblia de fora a fora, mesmo conhecendo a Bíblia. Não importa. O que importa é o que Deus pensa de mim. Eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim. Se o processo de cura, se o processo de libertação, se o meu processo de arrependimento tiver que passar por uma confissão, eu venho. Porque eu quero ser curado. Porque eu quero ir para outro estágio. Porque eu quero ser o que Deus sonhou para mim e não o que eu acho que eu devo ser. Porque o que eu achava que eu devia ser me levou para um lugar muito ruim. Eu queria orar por você nessa manhã.